Queridos, eu queria, ministrar aquilo que eu ministrei na semana passada lá no Icaraí, num tema que Deus colocou no nosso coração, tão importante, tão pertinente a nós, e o tema é volte a sonhar. Volte a sonhar. Sabe, querido, nós precisamos resgatar os nossos sonhos, né? Há uma música antiga, né, da Ludmilla, né, que dizia que Deus quer restaurar os seus sonhos, né? Deus quer resgatar, Deus quer tornar de volta aquilo que você perdeu. E vou citar aqui um trecho da palavra, depois nós vamos tornar a comentar a respeito do sonho, que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 9, 10 e 11. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 ao 11, né? Que diz o seguinte: certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba jamais serão cortados. Queridos, aqui nós vemos algo interessante na vida de Ana. O sonho de Ana era ter um filho. Este era o sonho de Ana. Este era o sonho que ela tanto queria na vida dela. Deixa eu te perguntar, você tem sonho? Quem é que sonha? Por que eu estou perguntando, queridos? Porque nós precisamos sonhar. Sonhar é algo importante na nossa vida. Todos nós precisamos sonhar. Todos nós precisamos, estar crendo que Deus vai nos dar o melhor. Por quê? Por que é tão importante sonhar? Por que a Bíblia ela cita tanto, sonhos? Por que a Bíblia ela faz questão de nos mostrar a importância do sonho? Porque sonhar nos motiva. Sonhar nos motiva. Se nós estamos aqui, nós somos motivados a algo. O que é que Deus fez para que nós estivéssemos aqui para cear? Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos deu então uma oportunidade de crer na vida eterna. Nós sonhamos também, amém? Sonhamos que um dia Deus vai enxugar todas as lágrimas, amém? Um dia nós não haveremos mais de ter essas tribulações que nós temos aqui. Nós sonhamos com um mundo, ou mesmo com algum lugar melhor, ou seja, o jardim do Éden. Nós sonhamos com isso, a restauração de todas as coisas. Quem sonha aqui? Sabe o que significa jardim do Éden? Jardim de delícias. Olha o que Deus criou para o homem. É claro que nós não vamos aqui entrar em detalhe, mas o pecado acabou com tudo isso. É por isso que nós estamos aqui relembrando a morte do Senhor até que Ele venha, para que nós venhamos a sonhar novamente com aquilo que é de melhor que o Senhor tem para nós. Mas então sonhar nos motiva. Seu sonho tem motivado você? Você tem, continua crendo, em algo que Deus ainda falou e prometeu para você? Você ainda continua motivado? Sonhar também nos direciona, porque quando nós sonhamos, nós estamos caminhando numa direção, estamos direcionados a algo melhor para
a nossa vida. E nós precisamos, sim, sonhar por isso. Porque quem não sonha não tem direção, quem não sonha não tem motivação, não tem nada, não, sabe? Ele não dá continuidade, ele fica sabe uma pessoa deprimida? Uma pessoa deprimida é exatamente isso, ela não sonha. Ela não, tem perspectiva nenhuma de nada. Então nós precisamos, sim, sonhar. Sonhar também faz a vida ter sentido. Quando a vida faz sentido, você sonha. Eu estou lendo um livro interessante de Frank, esqueci até o sobrenome, mas ele é um psicólogo, e ele desenvolveu uma terapia interessante acerca de a vida ter sentido, Ele ficou no campo de concentração nazista e ele tinha todo o motivo do mundo para desistir de sonhar. Tem um lugar pior do que um campo de concentração? E ele tinha todo o motivo do mundo para não ver sentido na vida. Mas aquele homem, ele acreditou não só que ele iria sair daquele campo de concentração vivo, mas iria também, e como ele fez, desenvolver um tipo de terapia que pudesse ajudar as pessoas a fazer sentido. Mas para nós, o que faz sentido para nós? O nosso sentido de vida, é Jesus. E sonhar faz a nossa vida ter sentido. A gente precisa ter propósito nessa vida. Também sonhar faz a vida ter sabor. Quando você para de sonhar, a vida fica, sem sabor, sem gosto. Mas quando nós sonhamos, tudo tem sabor, tudo tem aquele sabor gostoso de saber que viver é tão bom. Viver é bom. Basta nós entendermos e sabermos como viver. Então sonhar faz a vida ter sabor, nos dá um senso de propósito. Aí nós vamos ter, um propósito na vida, que precisamos alcançar. Nós não estamos aqui nessa terra à toa, nós não estamos aqui por acaso, nós não somos frutos do acaso. Amém? Você já começa sendo um vencedor, porque de milhões de espermatozoides, você foi o vencedor. Nós temos um propósito nessa terra, amém? Então, tem que ter um senso de propósito. Sonhar também faz da nossa condição, o quê? Uma vida pautável, uma vida que verdadeiramente seja uma vida que vale a pena viver. Agora eu pergunto para você, amém, queridos? Você concorda? Amém? Agora deixa eu te perguntar, se isso tudo é verdade, por que você parou de sonhar? Por que nós paramos de sonhar? Por que a gente para de sonhar com o melhor de Deus para nós? Por que a gente simplesmente desiste e começamos a entrar muitas vezes em caminhos que vai nos levar a uma destruição? Por que muitos param de sonhar e ficam deprimidos? Por que nós paramos de confiar e crer naquilo que Deus tem para nós? Talvez alguns dos seus sonhos tenham se perdido ao longo do caminho. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes a gente sonha com algo lá no passado e ao longo do caminho nada daquilo acontece, ficamos frustrados, ficamos desanimados, achamos que nunca vai acontecer, ou seja, nos perdemos ao longo do caminho aquilo que nós queríamos tanto que ocorresse.
Ou talvez outros sonhos tenham se transformado em pesadelos. Ao invés de se cumprir, as situações só pioraram. Muitas vezes nós passamos por situações em que, nossa, a coisa parece que está só piorando e não melhorando. Ou quem sabe, né? Você já sepultou na cova do esquecimento alguns dos seus melhores sonhos. Deixa para lá, vou sepultar, não adianta, não tem como, não tem jeito mais, já era. Deus quer resgatar os seus sonhos, amém? Deus quer que você entenda que Ele é o Deus que nos faz sonhar e continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, para que nós venhamos a sonhar e querer algo melhor, porque o nosso Deus é o Deus que tem o melhor para a tua vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Sabe, queridos, até mesmo muitas pessoas ao longo da vida já desistiu de alguns desses sonhos, mas eu queria aqui destacar e desafiar você a resgatar esse sonho, que muitas vezes está no arquivo morto da sua história, para que você saiba que aquilo que Deus prometeu, talvez há 1 ano, há 20 anos, há 30 anos, Ele quer trazer de volta, para que você saiba que Ele não mudou a sua promessa. O tempo pode ter passado, mas Deus continua o mesmo, e Ele não falha. E Deus quer resgatar no seu coração isso. Eu quero desafiá-lo então a voltar a sonhar, amém? Ana, então, ela nos ensina princípios para alimentar os nossos sonhos enquanto estamos na sala de espera. Enquanto nós esperamos, Ana vai nos ensinar através de alguns princípios a resgatar esses sonhos. Então, olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: volte a sonhar. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, queridos, é confie ou confiando no agir de Deus. Confie no agir de Deus. Por que é tão importante? Vamos lá novamente para a história de Ana, para que a gente possa entender esse princípio. Ana orou vários anos pela sua enfermidade, sem ver nenhuma evidência da sua cura. Ela ficou vários anos, porque às vezes a gente lê a palavra e a gente chega lá, Ana chega lá no sacerdote Eli e tal, e de repente engravida, opa, mas a gente esquece que ela ficou vários anos, e não tinha, sabe, nenhuma evidência da cura dela, não tinha, parecia que nada estava funcionando. Você já se sentiu assim? Você está orando e não tem evidência nenhuma e a coisa só piorando, não é verdade? E é difícil. Ana também estava nessa situação. Ana também. Ela sofreu todo tipo de pressão, sabe para quê? Para desistir de sonhar. Você já sofreu pressão? Ah, desista. Sabe aquela vozinha que vem assim? Desista, esquece, não tem jeito mais. Não, sabe aquela promessa ficou lá para trás, esquece, não tem como. Certamente Ana também deve ter tido todo tipo de pressão nesse sentido,
Desista do seu sonho. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, não desista dos seus sonhos. Não desista, persista, permaneça firme, continue firme nesse propósito, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Veja qual foi a atitude dela. Vamos aprender, né, um pouquinho. Aliás, antes até de ver, porque nós temos aqui, queridos, de entender que Ana teve que enfrentar os destruidores, porque tem os destruidores de sonhos, né? E nem esses destruidores de sonhos conseguiu destruir o sonho dela, mas tem. Às vezes é uma pessoa que você, né, conhece e fala, desista. Não tem jeito, aquela causa, aquilo ali, aquela que você está esperando, não adianta. É os chamados destruidores de sonhos. Mas nem essas pessoas, e também outro fator também que fez com que ela pudesse desistir, é uma aparente demora de Deus. Sabe quando você sente assim, mas por que Deus está demorando tanto para responder? É uma aparente demora de Deus. Eu falo aparente porque Deus não demora em nada. Deus é perfeito. O tempo dele é perfeito, amém? Mas às vezes uma aparente demora de Deus poderia ter feito com que Ana desistisse. Mas nada disso, nem os destruidores de sonho, nem essa aparente demora de Deus, esvaziaram o seu coração de esperança. E é aqui que está o ponto. Não deixe seu coração esvaziar de esperança. Encha-se de esperança nessa noite, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Creia nisso. Creia na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Ana orava e chorava com amargura de alma. Sim, nós devemos fazer o mesmo. Temos que chorar, sabe? Orar. Porque ela estava realmente profundamente abalada. Ela é ser humano, nós somos seres humanos, nós ficamos abalados sim. Precisamos chorar sim, como ela. Mas mesmo assim, sabe, mesmo diante dessa situação, ela confiava em que Deus poderia fazer um milagre na sua vida. Confie que Deus pode e vai fazer um milagre na sua vida. Confie. Não desista, não permita que o seu coração esvazie-se dessa esperança, porque ela continua, sabe, continua e vai continuar fazendo parte da sua vida. Se você crer de todo o coração, confiando de todo o coração, os sonhos de Deus vão ser realizados na tua vida. Olha a atitude dela, 1 Samuel 1:10. 1 Samuel 1:10. Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor. Essa tem que ser a atitude de todos nós. Orar, buscar, clamar, falar a Deus. E Deus quer ver a atitude do nosso coração e Deus certamente vai nos abençoar, mas não deixe o seguinte, a chama da esperança apagar seu coração. Enquanto Ana orava, Deus agia. Sabe quando você está orando? Você acha que Deus não está agindo? Ele está agindo. Porque Deus só age através das nossas orações. É quando você ora, é que Deus age. Se você para de orar, Deus não vai agir. Ele está esperando, né, a sua oração, oração com ação. Então, haja. Enquanto Ana, então, orava, Deus agia. Deus está agindo enquanto você o busca. Você crê nisso? Que Deus está agindo enquanto você busca? Creia, querido, porque Ele está agindo sim. Ele, né, Jesus, Ele diz, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Ele está agindo e vai agir na tua vida, em nome de Jesus. Então, enquanto você ora, você jejua, sabe?
você persiste, enquanto você toma essas atitudes de orar, jejuar, persistir, enquanto você acredita que Deus está trabalhando ao seu favor, acredite que o impossível dos homens é possível para Deus. Acredite, Deus vai agir, Deus é poderoso para fazer isso. O Senhor é maior do que os nossos problemas, você crê nisso? Que Ele é maior que os seus problemas, os nossos problemas? Para Ele não há coisa demasiadamente difícil, não há nada que Ele não possa fazer. Então, eu te desafio novamente, volte a sonhar. Volte a sonhar. Há um homem chamado Claude Pepper, né? Ele é um congressista americano. Ele disse certa vez o seguinte: viver é como andar de bicicleta, só cai quem parar de pedalar. Bom, parafraseando esse homem, nós diríamos o seguinte: com relação aos seus sonhos, né? Fazendo uma parafraseando, com relação aos seus sonhos, não pare de pedalar. Amém? Não pare de pedalar. Continue pedalando através da oração. Continue pedalando através do jejum. Continue pedalando ao derramar a sua alma diante do Senhor. Continue pedalando, crendo que Ele pode intervir milagrosamente em sua vida. Amém, queridos? Pedale, porque aí você não cai. Pedale, continue firme nesse propósito. Confie no agir de Deus, mesmo quando todas as evidências parecem estar contra você. Continue confiando no agir de Deus. Mas as evidências, e isso e aquilo, que aquilo aconteceu tal coisa, e parece que as coisas estão só piorando. Continue confiando no agir de Deus. Continue pedalando, continue orando, continue jejuando, continue persistindo, continue persistente em Deus, e Ele vai te abençoar. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim que será salvo. Persevere, continue crendo, não desista dos seus sonhos. Amém? Então olhe para o seu irmão novamente e diga para ele: volte a sonhar. O segundo ponto que eu queria destacar é fazendo voto a Deus. Aqui nós aprendemos com Ana, né, sobre a questão de fazendo votos a Deus. Votos, querido, não muda a Deus, não muda, tá? Mas mudam aqueles que o fazem. Aí sim. Enquanto Ana pedia por um filho, ela fez um voto com o Senhor. Olha o que ela disse, lá em 1 Samuel 1:11. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiserdes dar atenção à humilhação da tua serva, e se lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Então veja bem, Ana estava disposta a entregar a Deus aquilo que Ele iria lhe entregar. Aquilo que ela, né, ganharia de Deus, que é um filho, ela iria entregar a Deus novamente. Perceba que este voto que Ana fez não era nada então fácil, né? Não era fácil para uma mulher que queria um filho entregar a Deus aquilo que ela estava pedindo a Deus. Pensa. Ela consagraria seu filho a Deus todos os dias. Em outras palavras, né?
Mas ela disse aquilo porque certamente Deus já estava colocando em seu coração um sonho de ter algo mais valioso que apenas um filho. Aquilo porque Deus já estava trabalhando para que ela tivesse, sabe, queridos, mais que um filho. Porque Deus conhece, né, o futuro, Ele sabe o que é melhor para nós amanhã, amém? Da mesma forma, quando passamos por grandes lutas, sabe quando você passa por grandes lutas? Poderemos ver Deus trabalhando em nosso coração, nos fazendo sonhar mais alto, que é isso que Deus quer, que você sonhe mais alto. E quanto maior for o preço que pagarmos pelos nossos sonhos, maior a recompensa de Deus, amém, queridos? Vou repetir para você entender, para fixar no seu coração. Quanto maior o preço que você pagar pelos seus sonhos, maior vai ser a recompensa de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Então, se você quer viver o que nunca viveu, faça aquilo que você nunca fez. Amém? Você quer viver o que nunca viveu? Faça o que você nunca fez. Aprenda a sonhar. Aprenda a crer. Aprenda a confiar. Ouse. Quebre os seus medos. Aprenda a enfrentar os medos. Medo tem que ser enfrentado. Para que nós possamos, sabe, crer que Deus tem e Deus vai ter o melhor para nós, certamente. Mas nós precisamos viver o que nós nunca vivemos. Olhe para o seu irmão novamente e diga para ele, volte a sonhar. Terceiro princípio, além de confiar em Deus, fazer o voto, é acolhendo em seu coração a palavra profética. Veja bem, queridos, Ana revelou uma grande maturidade em relação ao sacerdote Eli. O sacerdote Eli, um homem que conhecia a lei, a Torá. Enquanto Ana continuava no templo, chorando na presença de Deus, a Bíblia diz que ela orava silenciosamente e movia apenas os lábios. Com isso, o sacerdote do templo chamado Eli, esse sacerdote, estava passando naquele local, como diz a Bíblia, e a viu, naquele estado. Aí no mesmo instante ele a repreendeu. A Bíblia diz que ele achava que ela estivesse o quê? Embriagada. Ana, porém, respondeu de uma forma muito calma para ele. Porque ele achou que ele estava embriagado, estava em silêncio, estava só mexendo os lábios, Lá em 1 Samuel 1,15, você pode checar na sua Bíblia, 1,15 e 16. Vamos ver o que Ana disse. Ana lhe replicou com essas palavras, quando ele achou que ela estava embriagada. Oh não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Eu não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois eu estou muito triste e desesperada. Muitas vezes a gente se identifica com Ana, nesse momento. Quem que não fica triste, quem que não fica muitas vezes desesperado, não é verdade? É por isso que a Bíblia faz questão de relatar essas histórias, porque elas fazem, com que nós venhamos a entender que Deus quer que nós tenhamos atitude como essa dessa mulher. Agora é interessante que imediatamente o mesmo sacerdote que acabara de falar uma bobagem,
repreendendo ela, né? O mesmo sacerdote agora se transforma em um profeta de Deus, porque aí ele traz uma mensagem do céu para Ana. Ele disse o seguinte, 1 Samuel 1,17: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Amém? O mesmo homem que saiu uma palavra, né, que não foi legal, agora ele já está sendo usado por Deus para profetizar. Ana, querido, o que ela fez? Ela acolheu essa palavra como palavra de Deus, que era uma palavra profética. Amém? Profetizo que você vai ser abençoado e abençoada nessa noite, em nome de Jesus, e Deus vai resgatar o seu sonho em nome de Jesus. Amém? E como resposta às suas orações, sabe, e sua vida, a vida de Ana foi transformada. A palavra profética foi um remédio para a sua alma, amém? Foi um remédio. Após essa palavra, aconteceram com Ana 3 fatos que revelam um milagre em sua vida. Após essa palavra profética, aconteceu 3 coisas. Primeira, ela voltou a comer. Ela se preocupou com o seu corpo, né? Ela voltou a comer por quê? Porque, Deus está falando aqui, eu vou engravidar. Se eu vou engravidar, eu preciso comer. Eu preciso estar bem. Eu tenho que estar cuidando do meu corpo. Então, a primeira palavra profética, eu preciso me cuidar. Ela estava em jejum. Agora ela tomou essa posição, porque ela entendeu que era uma palavra profética e que ela iria engravidar. Segundo ponto, ela mudou o seu semblante, as suas emoções foram curadas, aleluia. Quando as suas emoções são curadas, querido, você muda o seu semblante. Você muda, você, sabe, Deus quer curar as suas emoções nessa noite, amém? Terceiro ponto, ela se deitou com seu marido, e aí Deus se lembrou dela. Ela tomou uma atitude, ela tomou a posição, e Deus se lembrou. Então Deus curou primeiro o quê? O coração de Ana, amém? Antes de curar o corpo, Deus cura o coração, Deus cura as emoções, antes de curar o corpo, aleluia. É isso que Deus faz. Deus nessa noite quer curar as nossas, a minha, a sua emoção, amém? Antes de agir, Deus curou então as emoções. Antes, sabe, queridos, só mais tarde, quando Ana coabitou com o marido, é que Deus se lembrou dela. Só mais tarde. Então ela concebeu e deu à luz um filho, a quem o deu o nome de Samuel. Querido, se você deseja ver os seus sonhos realizados, creia nas promessas da palavra de Deus. Creia em cada promessa que Deus já te falou através da sua palavra. Por quê? Porque é ela que gera fé no seu coração. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é terapia para a sua alma, amém? É remédio para o seu coração. É combustível para alimentar os seus sonhos. Isto é a palavra de Deus. Olhe para o seu irmão novamente e diga: volte a sonhar. Quarto e último ponto que eu queria destacar, e o princípio, acreditando que o seu milagre é possível. Veja bem, queridos, depois de ter recebido essa palavra profética, Ana parou de chorar. Ela acreditou. Ela não estava ainda grávida, mas ela acreditou, ela parou de chorar. Voltou a sorrir.
começou a respirar, sabe, o oxigênio da vida, e caminhou na direção do seu milagre. É isso que nós temos que tomar como atitude, crer na palavra profética e tomar a atitude de, sabe, acreditar que o milagre é possível, tomar atitude como Ana tomou. A partir daí, o quadro da vida de Ana mudou totalmente. Ela saiu do templo feliz, cheio de certeza no coração de que a sua vida certamente iria mudar. E mudou. Ana creu que Deus havia ouvido a sua oração. Você crê que Deus está ouvindo a sua oração, querido? Com isso, seu semblante triste mudou. Ela ficou em paz, pois sabia que Deus daria a ela o filho que tanto sonhava. Então Ana voltou para casa, coabitou com seu marido, e Deus abriu seu ventre para conceber. Olha o que ela diz em 1 Samuel 1, 18 e 19. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa, já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Elcana e sua família se levantaram cedo, adoraram a Deus o Senhor, aí voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua esposa Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. Então, queridos, Deus respondeu a oração de Ana, Deus atendeu o seu clamor, Ana alcançou o seu milagre, que buscava. Porém, Ana não foi apenas, sabe, a mãe do maior profeta do Antigo Testamento, daquela época, daquela geração, como também gerou mais 3 filhos e 2 filhas. É isso que Deus faz, queridos. Ela gerou mais 3 filhos e 2 filhas. Olha que bênção. O Senhor abençoou Ana. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel ainda crescia no serviço de Deus, no serviço do Senhor. Olha que privilégio que aquela mulher teve. Então quer dizer, queridos, que a bênção de Deus foi muito além da sua expectativa. A bênção de Deus é muito além da sua expectativa, amém? A bênção que Deus tem para a tua vida vai além do que você imagina. Deus é um Deus, sabe, é poderoso para nos dar uma promessa e ainda darmos muito mais do que nós imaginamos. Por isso que Paulo diz, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram que Deus tem planejado para nós. Deus tem muito mais coisas para nós do que nós imaginamos, queridos. Então Deus foi muito além da expectativa de Ana. Deus é especialista em abençoar o seu povo, amém? Além daquilo que foi pedido. Deus é especialista em te abençoar. Deus é especialista em nos dar o melhor dele. Isso confirma, sabe, uma palavra do apóstolo Paulo, né? Lá em Efésios 3:20, que diz o seguinte: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então ele é poderoso, amém, queridos? Ele para nos dar muito mais, além do que nós imaginamos. Você crê nisso? Então, queridos, é hora de você sair da caverna da angústia. Amém? É hora de você sair dessa caverna. É hora de você sacudir a poeira. Fala para o seu irmão aí, sacode a poeira. É hora de parar de chorar e voltar a sonhar de novo, amém? Por quê? Porque a vida é maravilhosa. A vida é um presente de Deus. Aleluia. É um milagre diário do céu. A vida é um milagre diário do céu. Você tem valor.
Então, querido, não desanime. Não jogue a toalha. Não entregue os pontos. Não arrie as armas. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém, queridos? Não desista dos seus sonhos. Volte a sonhar novamente. Volte a acreditar que o seu milagre é possível. A sua crise de hoje, até vou chamar o pessoal, os irmãos do louvor, por favor, para nós, daqui a pouco vamos cear, mas deixa eu te falar, a sua crise de hoje pode ser o início de um milagre. A sua crise de hoje pode ser o início de um milagre. Amanhã. Por isso, não desista onde Deus está apenas começando. Fique de pé no seu lugar. E antes de cearmos, eu queria fazer um apelo. Apelo para você que talvez tenha desistido de sonhar, mas você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou você que está aqui nessa noite e queira reconciliar-se com o Senhor, Deus quer te desafiar a voltar a sonhar. Primeiro, confiando no agir de Deus. Você que nessa noite, porventura esteja aqui, que ainda não fez essa decisão de entregar o seu coração ao Senhor. Confie no agir de Deus e Deus vai ter o melhor para a tua vida. Você que está nessa noite, talvez precisa reconciliar, aprenda a fazer votos a Deus. Aprenda a acolher em seu coração a palavra profética que foi dada nessa noite. Aprenda a acreditar que o seu milagre é possível, porque Deus continua agindo. E eu pergunto, se há alguém aqui que gostaria de entregar o seu coração ao Senhor, ou mesmo reconciliar-se com o Senhor, levanta a sua mão. Nós vamos orar por você. Amém? Pode vir aqui, por favor, querido. Vamos orar por você. Vamos estar orando para que Deus possa fazer essa obra na tua vida. Mas tem mais alguém que queira reconciliar, queira, entregar o seu coração ao Senhor? O que isso aí é um ato profético, queridos? Quando você faz isso, você está dizendo, eu quero entregar totalmente a minha vida, quero reconciliar, eu quero o melhor, eu quero voltar a sonhar. Feche seus olhos agora, vamos orar por Ele, vamos pedir ao Senhor que faça essa obra na vida dele, amém? Gustavo, né? Está reconciliando com o Senhor, amém? Feche seus olhos, queridos, estenda suas mãos, é um momento profético na vida dele. Deus está falando ao coração dele, e ele vai certamente não só ver os sonhos de Deus na vida dele novamente, resgatando, mas Deus também quer resgatar os seus sonhos, amém? Pai, eu coloco agora o Gustavo na tua presença e oro a Deus agora em nome de Jesus. Ó Deus, ele está neste momento, ó Pai, reconciliando-se contigo.
Deus, ele está tomando uma posição diante do Senhor. Ó Deus, como Tu conheces esse coração, e Tu sabes, ó Pai, que ele, ó Deus, neste momento, está fazendo aquilo, ó Pai, tão importante, a decisão mais importante da vida dele, ó Deus, voltar aos Teus caminhos, é reconciliar, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, venha, em nome de Jesus, fazer desta vida, Pai, uma vida nova, para que ele volte a sonhar, para que ele, ó Deus, possa, ó Deus, ver o melhor do Senhor na vida dele. Neste momento, ó Deus, eu coloco na Tua presença, para que o Senhor, ó Deus, resgate, ó Pai, aquilo que ele perdeu, ó Deus, para que ele veja novamente, ó Deus, o melhor do Senhor para a vida dele, em nome de Jesus, ó Deus, e que nesta noite, ó Deus, o Senhor traga de volta, ó Deus, para a vida dele aquilo que ele perdeu, em nome de Jesus, e que ele receba do Senhor neste momento, ó Pai, ó Deus, esta palavra profética, e em nome de Jesus, ele veja os seus sonhos sendo realizados novamente, para a glória do nome do Senhor. Eu oro e peço, ó Pai, então, a Tua bênção na vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Gustavo. Amém. Eu queria chamar aqui